O sul da Bahia e o norte de Minas Gerais sofrem com as consequências de dias seguidos de temporais que causaram alagamentos, destruição e mortes. E sobre os impactos da chuva e as formas de ajudar a população atingida, conversamos agora com o deputado federal Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Camila. Bom dia, Daniel. É uma grata satisfação estar participando com vocês aqui do Jornal da Manhã. Só uma correção, é Calina, deputado. Bom, é Calina. Isso, é diferente mesmo, tá tudo bem. Primeiramente, quero saber de números, por gentileza. Número de mortes, de desabrigados, número de cidades, em situação de risco e o que tem sido feito, principalmente, para resgatar essas pessoas mais vulneráveis. Olha, Kalina, para nossa tristeza, nós temos a informação de 2 óbitos, dentre elas uma criança de 2 anos e um senhor de 48 anos. São mais de 10 mil pessoas desabrigadas e até agora já foram decretados o estado de calamidade em 31 municípios mineiros. Mais 4 ainda aguardam o decreto. Então, é uma situação realmente triste, É uma região que, historicamente, vem sofrendo justamente pelo motivo contrário, pela ausência de água, pela escassez hídrica. E agora, praticamente toda a região se encontra inundada. Então, nós estamos vivendo um momento delicado no nosso estado. A gente tem tentado mobilizar todas as instituições competentes para que elas possam atuar de forma direta, entre elas a Defesa Civil, na pessoa do Coronel Oswaldo, pelo governo do estado, e na pessoa do Coronel Alexandre Lucas, pelo governo federal, e foi criado um centro de atendimento e monitoramento no governo do estado, no qual eles têm prestado todo o atendimento necessário, informando, inclusive, as cidades da possibilidade do aumento de chuvas na região, e isso faz com que eles possam ter uma certa previsibilidade. Uma outra conquista também que nós tivemos foi a liberação do FGTS por parte da Caixa Econômica Federal para as cidades atingidas, num valor que gira em torno de R$ 6.220, para cada pessoa que tenha sido atingida e tenha saldo no FGTS. Enfim, estão sendo elaboradas uma série de ações, dentre elas o fornecimento de água potável. Algumas cidades se encontram totalmente ilhadas, A cidade fronteira dos Vales, por exemplo, foram 13 pontes danificadas. A cidade de Monte Formoso também numa situação lastimável, Palmópolis. Eu estou citando essas porque foram as primeiras 3 cidades que chegaram às notícias das mazelas que estavam acontecendo. E todas se encontram numa situação muito difícil, A cidade de Águas Formosas também teve um impacto muito grande pelas fortes chuvas. Então, a gente está trabalhando a várias mãos, com o governo do estado, com o governo federal, para tentar mitigar os danos e fazer com que essas pessoas possam restabelecer suas vidas com a maior brevidade possível. Sem dúvida, deputado, me parece fundamental a integração entre o governo do estado e também o governo federal. O senhor mencionou os anúncios do governo federal, especialmente por meio da Caixa Econômica Federal, com a liberação do Fundo de Garantia. Agora, muitos municípios atingidos, sobretudo nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, tratam-se de municípios pequenos, sem uma estrutura robusta no sistema de saúde. Essas pessoas que foram atingidas, muitas pessoas ficaram feridas, inclusive. Elas foram encaminhadas para quais cidades? O sistema de saúde de Minas Gerais está preparado para receber essas pessoas? Empresas ou mesmo pessoas físicas podem colaborar? Eu gostaria que o senhor nos contasse como está sendo esse atendimento na área da saúde. Olha, Daniel, a Defesa Civil, o governo do estado, está disponibilizando aeronaves, no caso, helicópteros, porque, como eu disse anteriormente, algumas cidades se encontram com muitas limitações de logística e muitas barreiras caíram nas estradas. Então, a única forma de transportar alguns pacientes é através do transporte aéreo. Então, o governo do estado e a Defesa Civil, bem como o Corpo de Bombeiros, têm atuado nesse sentido. A principal cidade que atende a região hoje é a cidade de Teoflotone, através do Hospital Santa Rosália.
A grande verdade é que há algum tempo o governo de Minas vinha passando por muita dificuldade para restabelecer o sistema de saúde do nosso estado. Nosso estado, eu costumo dizer que na transição de governo, a situação na qual nós encontramos o estado de Minas era uma situação de terra arrasada, né? O sistema de saúde estava totalmente em colapso. E nesses últimos 3 anos vem sendo feita uma força-tarefa, principalmente pela bancada mineira, junto ao governo federal, para que a gente pudesse restabelecer o sistema de saúde do estado. E para nossa grata satisfação, nós conseguimos fazer isso antes da chegada da pandemia. E isso fez com que Minas tivesse, sem sombra de dúvidas, talvez um dos melhores resultados no enfrentamento, né? Tivemos os menores números de óbito por 100 mil habitantes. E dentre os hospitais que nós tivemos a oportunidade de ajudar muito, foi o Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. Esse hospital ele atende aproximadamente 100 municípios mineiros e alguns municípios do sul da Bahia, que também foi muito atingido pelas fortes chuvas, e algumas cidades do Espírito Santo. Então, certamente, esse hospital, que é o Hospital Santa Rosália, na cidade de Teoflotone, é o hospital que tem dado o maior suporte no atendimento para toda a região. Deputado, inclusive já dissemos aqui no Jornal da Manhã, mas é bom reforçar, o presidente Jair Bolsonaro daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, vai sobrevoar toda essa região atingida pelos fortes temporais, começando ali pelo sul da Bahia, a região de Porto Seguro. Quero perguntar para o senhor também, deputado, a gente sabe que o estado de Minas Gerais é um estado com muitas barragens, inclusive uma delas rompeu por causa da chuva. Quero saber qual atenção as autoridades estão dando para essas cidades com barragens, se existe uma atenção especial sobre isso. Olha, Kalina, na verdade, a questão de barragens nesse sentido, existe que se falar que, infelizmente, para nossa tristeza, foi muito mal pensada a construção de barragens justamente nessa região. Por isso, talvez, a sua grande dificuldade com a escassez hídrica. Essas barragens que, porventura, possam estar se rompendo, pode ter acontecido pelo fato de elas não terem tido o devido planejamento. Uma barragem, por exemplo, que foi fundamental para garantir, talvez, inclusive, que perdas maiores não acontecessem, é a barragem de Irapé, uma barragem extremamente planejada e que, sem sombra de dúvidas, hoje é crucial para a perenidade do rio Jequitinhonha na região. Um rio muito importante, que banha várias cidades, e que, se essa barragem não existisse, possivelmente o volume de água que teria descido seria consideravelmente maior. Para vocês terem uma ideia, essa deve ser talvez uma das barragens mais profundas da América Latina, são 205 metros de altura, aproximadamente, e ela conseguiu chegar praticamente na sua carga máxima, ou seja, o volume de água que essa barragem conseguiu represar, que certamente teria descido, atingindo muitas cidades, é um volume considerável. O que nós precisamos pensar para a região é justamente o contrário, é justamente pensar na construção de mais barragens para que haja o uso responsável e controlado da água. Infelizmente, essa região está passando por um mal que durante muitos anos foi um sonho. Nós sonhamos durante muito tempo com abundância de água na região. Infelizmente, ela chegou num momento onde não havia nenhum tipo de planejamento, principalmente para essa segurança hídrica da região. E isso é que trouxe, de fato, essa surpresa não grata, né, de danificar tantas cidades, porque, para vocês terem uma ideia, essa região é uma região que não deve ter 3% de saneamento básico, de esgoto tratado, por exemplo. É uma região que durante muitos e muitos anos ficou à margem das políticas públicas. E isso aí é uma prova disso. A água pluvial não tem o seu tratamento adequado. Então, infelizmente, o que precisa fazer nessa região é se pensar a região com as suas necessidades. É uma região que, historicamente, vem sofrendo pelo abandono de algumas gestões e, para nossa alegria, nós estamos percebendo que, ultimamente, o olhar para a região tem sido diferente, né? Tanto o governo estadual quanto o governo federal tem se atentado para essa região. Eu, como representante legítimo da região, um deputado federal genuíno do Vale do Jequitinhonha, e que nós temos aí as limitações com o Vale do Mucuri, com o Alto Rio Pardo, tive a grata satisfação de trabalhar arduamente para incluir essa região, por exemplo, na área de abrangência da Codevasf, justamente porque acredito
que essas obras estruturantes é que, de fato, vão mudar a realidade desse povo. Perfeito, deputado. Importante esse raio-x, essa radiografia, para que o público do Brasil possa compreender um pouco dessa região norte do estado de Minas Gerais, que se assemelha muito ao nordeste do país, uma região árida, muito calor, nem sempre preparada para fortes chuvas. Agora, eu gostaria que o senhor nos dissesse se está chovendo nessa região neste momento, quais são os prognósticos para os próximos dias, se deve vir mais chuva ou até tempestades, como os entes e também os departamentos estão se preparando em caso de mais chuvas. E, por fim, eu gostaria que o senhor destacasse se algo é preciso ser feito no que tange à solidariedade. O povo brasileiro costuma colaborar demais nesses momentos. Quem quiser fazer uma doação de mantimento ou mesmo de um recurso financeiro deve fazer o quê? Procurar o governo do estado, diretamente com as prefeituras? Eu gostaria que o senhor nos dissesse. Olha, Daniel, as chuvas ainda continuam. Essa madrugada foi uma madrugada de muita chuva. Existe um monitoramento que está sendo realizado em função justamente dos impactos, né, que estão sendo causados e justamente para que haja uma antecipação para futuros problemas. Então, é feito um monitoramento assíduo sobre isso, os bombeiros, a Defesa Civil, elas têm monitorado e têm informado a população regional através, inclusive, de mensagens de zap, enfim. Existe hoje uma comunicação que está sendo criada com o intuito de manter todo mundo informado sobre o possível impacto de mais uma tromba d'água, né? A informação que chegou para a gente é que essa tromba d'água vem me parece, de um tufão que aconteceu em uma determinada região e que está gerando esse efeito colateral na região nordeste do nosso estado, né, e no sul da Bahia. Com relação às doações, a gente sempre recomenda que se procure essencialmente a Polícia Militar, né, e os responsáveis pelo governo do estado, no caso a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. São quem normalmente trabalham com a distribuição e nós orientamos sempre que procurem os mesmos para que não haja nenhum tipo de distorção nessa questão comunitária, né, nessa questão de solidariedade. Nós estamos atuando de forma direta nisso também, já estamos buscando recursos para garantir que chegue para essas pessoas que infelizmente se encontram. Eu costumo dizer que eles perderam o pouco que têm, né, uma região muito carente, historicamente abandonada pelas políticas públicas, e para nossa tristeza, muitos, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar alguns vídeos, enquanto as suas casas estavam sendo demolidas, tentavam entrar para poder salvar alguma coisa. São imagens chocantes, são situações que eu, como conterrâneo, fico dilacerado quando vejo, porque sei a dificuldade que foi para cada pai e mãe de família construir o seu lar. É uma região, para vocês terem ideia, que é reconhecida como a região das viúvas de marido vivo. Na grande maioria das vezes, os pais e mães de família, normalmente os pais, deixam em casa suas esposas e filhos e vão buscar uma alternativa para sustento, né, no corte de cana, na colheita de café, na venda de moda praia, enfim, e passam temporadas longe dos seus entes queridos. Então, é natural que o brasileiro, que sempre foi muito solidário, tem um coração voltado para ajudar o próximo, fique sensibilizado com essa região que tanto carece. Então, nós vamos continuar trabalhando para que haja, assim, uma força-tarefa de solidariedade para atender essa população. Nesse primeiro momento, nós estamos recomendando, inicialmente, que busquem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado. Certo. Conversamos, então, com o deputado federal Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Camila, eu que agradeço imensamente, Daniel. Um forte abraço a você e todos os telespectadores do Jornal da Manhã.